Como eu disse, hoje nós vamos ver um pouco sobre o estudo da Bíblia, da questão da sua autenticidade, como ela chegou a nós, por que que há tantas divergências de interpretação, diferentes compreensões dentro do meio evangélico, e a gente vai tentar então entender um pouco disso daí. Nós já vimos algumas coisas, eu quero apenas revisar. Nós vimos um pouco na primeira aula de que o estudo da teologia, ele tem várias áreas: teologia bíblica, teologia sistemática, e tem outras áreas que nós estudamos dentro do campo maior da teologia. Nós vimos sobre a teologia sistemática. E por que eu quero revisar um pouquinho? Porque a bibliologia está dentro desta área de estudo que é a teologia sistemática. E por que tem esse nome? A teologia sistemática organiza e sintetiza, com base nas Escrituras, as principais doutrinas da fé, em categorias coerentes e lógicas, e por vezes sem se limitar aos contextos históricos dos textos bíblicos. E aqui tem alguns exemplos. Soteriologia, doutrina da salvação. Então nós vamos pegar vários textos em toda a Bíblia que fala da salvação. Cristologia, nós vamos pegar vários textos da Bíblia, tirando os textos de seus contextos, para então entendermos o que a Bíblia tem para falar sobre Jesus, o que a Bíblia tem para falar sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. E nós vamos ver hoje o que a Bíblia tem para falar dela mesmo. Alguns textos, nós já vimos isso no mês passado, eu vou pincelar isso, para entrar um pouco na história novamente, para ver das divergências, das distorções que surgiram. E, é claro, tudo que nós vamos tratar em relação a Deus, a gente tem que estar bem fundamentado na Escritura. Então, a teologia sistemática estuda essas áreas, dentre elas, a bibliologia. Nós começamos a sistemática, por meio da sistemática, tem a teologia bíblica também, que eu mencionei. Nós vamos caminhar nessas, tem teologia pastoral, então tem outras propostas que nós vamos ver, mas eu quis começar com a sistemática porque ela nos ajuda nas principais doutrinas. E nós precisamos ver de acordo com a Escritura, porque ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia ensina que nós podemos conhecer a Deus. É claro, só podemos conhecer, quando eu falo nós hoje, todos os seres humanos pós-queda, nós só podemos conhecer a Deus porque Deus decidiu se revelar. Caso contrário, o homem não teria sequer interesse por Deus. Nós estamos estudando isso nas casas, a gente está no capítulo que está falando, nós acabamos o capítulo da depravação total, e que nós vemos lá que o homem, não é que ele está tentando buscar Deus, mas não consegue entender. Não, ele nem quer buscar Deus. O homem no pecado não tem o menor interesse pelas coisas de Deus. Então, se Deus, depois da queda, não decidisse se revelar, o homem ia viver toda a sua vida sem o menor interesse por Deus. E esse é um ponto muito importante. E aí então, por isso que nós vimos dentro da teologia, eu quero lembrar também, dentro da teologia sistemática, dois conceitos que nós vemos que se chamam revelação geral e revelação especial ou específica. Primeiro que nós vimos que Deus se revela na natureza, pelas coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1 é um dos textos centrais que mostra isso. Quando o homem olha para a criação, porque Deus criou esse homem com a capacidade, ainda que maculada pelo pecado, de raciocinar, de ter pensamentos lógicos, ele olha para a criação, assim como nós olhamos para um relógio, e você não vai dizer que aquele equipamento surgiu do nada sem que alguém quisesse e por acaso. Não, alguém criou. Assim também é a criação. Quando nós olhamos para a criação, nós vamos ver, bom, alguém fez isso. Então essa
é a revelação da natureza. Deus se revela na consciência moral, que animais não têm. O que é certo e errado? Animais não têm compreensão do que é certo e errado. Às vezes eu brinco, né? Que aquele do canal do National Geographic, às vezes você via aquele leão lá correndo e ele pegava aquele filhotinho de zebra, né? E quando ele destraçalha aquele filhote, ele não está com a consciência pesada que ele está fazendo aquilo lá. Ele não está triste, porque ele é um animal, ele vai fazer aquilo instintivamente, ele não tem consciência. O homem, diferentemente, tem. Por mais que o homem tente aplacar a sua consciência de certo e errado, ele não consegue fazer isso. Daí, então, as inúmeras manifestações religiosas que existem, que, novamente, não são buscas por Deus, mas a rejeição do Deus trino, do Deus verdadeiro, para buscar outras formas de divindade, que na realidade não são. No terceiro, a revelação geral é que, quando a Bíblia diz que o homem ele tem consciência da eternidade, que Deus colocou em nosso coração a eternidade, todo ser humano sabe que morreu, não acabou. E nós podemos ver em qualquer cultura, independentemente se tem acesso à Bíblia ou não, aquelas pessoas, elas acreditam que alguma coisa acontece depois da morte. Elas não sabem o que acontece, mas elas sabem que alguma coisa acontece. Elas não sabem porque elas não têm acesso à Bíblia. E isso deveria fazer, bom, tem alguém que criou tudo isso. Eu sei que eu não sou uma pessoa que faz tudo certo. E quando eu morrer vai ter alguma coisa depois. Isso deveria fazer com que o homem buscasse a Deus, mas ele não busca por causa da queda. E por último, então, todo mundo tem acesso a essa revelação chamada geral. Tudo isso mostra a existência de Deus, de um único Deus, de acordo com Romanos 1 e vários outros textos. E que diante disso a humanidade é indesculpável. Não vai chegar diante de Deus, não sabia, nunca ouvi falar de Deus. Não, você sabe que Deus existe e você nunca quis buscá-lo. O próprio Deus vai dizer isso. Mas essa revelação, por outro lado, ela não diz quem Deus é. A revelação na natureza não vai dizer que Deus é Deus Pai, Filho e Espírito, e que o Filho veio para salvar o homem e que ele realizou a obra de salvação na cruz. Isso não está na revelação geral. Daí então, nós necessitamos de uma revelação especial e que também Deus concedeu. A segunda revelação então é essa, é a revelação especial. E de que forma isso aconteceu? Primeiro, nas formas que Deus se revelou nas teofanias. Teofanias são manifestações sobrenaturais do Deus da Bíblia. É claro que ele usa milagres também, mas houve momentos em que o próprio Deus se manifestou. Um dos exemplos é na condenação de Sodoma e Gomorra, quando então aqueles 3 anjos, sendo que um deles é Jesus, ou é o Deus, próprio Deus, anuncia a destruição das cidades. E a gente poderia pensar em outras manifestações. Na sarça ardente, por exemplo, diante de Moisés, aquilo é uma manifestação de Deus. Isso chama-se teofania. Então, essas são formas que Deus pontualmente se manifestou. A segunda forma de revelação especial e essa é a mais central, é que Deus se revelou em Cristo. Ele é a expressão exata de Deus. Quando Deus se fez homem, ele se revelou em Cristo. Essa é a maior das revelações. Agora, o que nós temos que é a terceira revelação e que para nós é a principal, é a Bíblia. Por quê? Porque nós não vemos mais teofanias. E outra, se acontecer algo sobrenatural e que alguém disser que é uma teofania, essa teofania ela vai ter que ser analisada à luz da Bíblia. Então, por isso que nós temos nossa base como única regra de fé e de prática a Bíblia. Por exemplo, os católicos, supostas manifestações de Maria, seja Fátima no Brasil, seja Guadalupe no México, ou Aparecida no Brasil, Fátima em Portugal, Guadalupe no México, todos dizem que houve manifestações sobrenaturais. Eles recebem aquilo como um vindo de Deus, mas eles não poderiam. Por quê? Porque não há base bíblica para isso.
Mas como eles não têm somente a Bíblia como regra de fé, eles aceitam. Entendem como não é o fato de ser sobrenatural não significa que vem de Deus. Para eu saber que vem de Deus, tem que estar com base na Escritura. Então, nós vimos que estas revelações, esses tipos de revelações, apontam para Deus. Eu só vou fazendo um resumo, para então entrar nessa revelação específica que é a Bíblia. E que nós vamos andar um pouquinho nessa área de estudos. E aí nós temos uma réplica, né, uma arte da Bíblia de Gutenberg. É fascinante nós vermos que quando a imprensa foi inventada, no momento muito próximo da Reforma Protestante. E Deus usou, inclusive, a imprensa daquela época para que então o Evangelho e a palavra dele fosse anunciada pelos 4 cantos da Europa e depois para o mundo todo. O que é bibliologia? Bibliologia é a área da teologia sistemática que estuda a Bíblia como um todo, abrangendo sua origem, composição, inspiração, transmissão, tradução e interpretação. E, de novo, a Bíblia é hoje a única fonte para se conhecer a Deus que nós temos. Qualquer manifestação dita em nome de Deus tem que estar dentro dos parâmetros estabelecidos pela Bíblia. Por mais inexplicável, fantástico que seja, se não estiver de acordo com os princípios da Escritura, deve ser rejeitado. Deus só fala por meio da Bíblia. Como eu disse, nós não temos mais profetas como havia no Antigo Testamento. Nós não temos mais apóstolos como no Novo Testamento. Daí então, só um paralelo aqui, a ideia, por exemplo, de que alguns irmãos creem que alguns dons cessaram. Mas não está na Bíblia que cessaram. Tudo bem, não está explicitamente. Mas ninguém hoje acredita que haja profetas como houve no Antigo Testamento. E não está dizendo que os profetas deixaram de cessaram. Vocês entendem? Então, não há mais apóstolos. Toda igreja tradicional e boa parte da igreja pentecostal não acredita que haja mais apóstolos. Mas não há nenhum texto na Bíblia dizendo assim, os apóstolos cessaram. E nós recebemos isso com verdade. Só uma ideia, nós vamos trabalhar isso também nos estudos em Coríntios, sobre a questão de alguns dons terem ou não cessado na história da igreja. Fechou parênteses, vamos voltar aqui para o ponto. E então, o que nós precisamos entender é que nós não temos mais profetas, nós não temos mais apóstolos, e nós não temos mais Jesus andando no meio da igreja como ele estava no início, quando ele se manifestou. Você acredita que Jesus pode se manifestar? Deus pode fazer o que ele quiser. Ele é soberano. Mas, se houver qualquer manifestação, ela tem que estar debaixo do crivo das Escrituras. E aí a pergunta é, se tem que estar nas Escrituras, por que nós precisamos de algo além das Escrituras? Essa é a grande pergunta. E é por isso, então, que a igreja evangélica se fundamenta, ou pelo menos deveria se fundamentar, única e exclusivamente nas Escrituras. Se a doutrina da palavra de Deus, da Bíblia, como palavra de Deus, for abalada, todo o resto vai ser. Se nós negociarmos a doutrina da Bíblia como sendo a palavra de Deus, então qualquer pessoa pode falar qualquer coisa e ninguém pode se opor. Agora, se nós temos uma base que é a Escritura, então eu posso chegar para qualquer um que se diz, falar em nome de Deus, eu falo, peraí, onde é que está isso que você está dizendo na Bíblia? Porque se não tiver, seja você quem for, nós não vamos aceitar. Pode ser revelação, pode falar o que quiser. Se não está na Bíblia, nós não vamos aceitar. Pela graça de Deus, nós como comunidade, cremos nisso. Mas, infelizmente,
grande parte dos evangélicos hoje recebem supostas revelações como verdade e sequer questionam se tem base nas Escrituras ou não. Agora, olha só como, e aqui eu peguei alguns irmãos, como homens de Deus na história viram a Escritura. Agostinho, bispo de Hipona, o que ele falou? As Sagradas Escrituras estabelecem uma regra para o nosso ensino. Portanto, que eu não ensine nenhuma outra coisa, mas apenas lhe exponha as palavras do Mestre, tratando-as com a vontade do Senhor me permitir. Então, eu não vou além das Escrituras, ainda que o próprio Agostinho tenha errado nesse processo também. O fato dele ter cometido pecados não nega o fundamento que ele defendia, que está com base na Escritura. Lutero: nós somos obrigados a fugir para o abrigo da rocha sólida das Escrituras divinas e não ter a audácia de crer em nenhuma outra coisa, qualquer que seja ela, que fale, ordene ou faça algo sem essa autoridade. E aqui nós temos Lutero que não morreu pela graça de Deus e que ele seria condenado à fogueira justamente por não negociar esse pilar. Mas Deus, pela sua graça, preservou. E hoje nós somos frutos do trabalho daquele homem. Hoje, pela graça de Deus, nós temos acesso à Escritura, porque Deus levantou homens como ele. E o reverendo Augustus, aí mais recente, nós poderíamos citar vários outros, né? Ele diz assim, isso foi uma pregação que eu ouvi dele há uns 15 anos. E ele disse assim na mensagem: eu não tenho receio de declarar a vocês que temos uma grande luta diante de nós na igreja. Porque há professores, há pastores de teologia, tá? Professores de teologia, pastores que negam a palavra de Deus, não abertamente porque não têm coragem. A nossa luta é pela Escritura, é pela Bíblia. E ele, como um acadêmico, ele conheceu muita gente assim, que na academia de teologia, que não creem na Escritura como sendo palavra de Deus. O que nós estudamos em bibliologia? E hoje nós vamos pincelar alguns destes pontos aí. Primeiro, revelação. Como Deus se revelou à humanidade, e nesse caso específico, na Bíblia. Como isso se deu? Deus mandou um livro lá do céu, caiu na mão? Não, não foi assim. Ele poderia ter feito sim? É claro que ele poderia fazer de qualquer jeito. Ele é Deus, ele pode fazer. Mas não foi assim. Ele deu a homens a capacitação do Espírito para escrever o que ele queria que fosse escrito. E isso num processo de aproximadamente 1.600 anos. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último, foram mais ou menos 1.600 anos para a Bíblia se encerrar. Com 40 autores diferentes em todos os sentidos, culturalmente, contextos e por aí vai. Deus usou homens intelectuais e homens simples para escrever a sua palavra. Por quê? Porque ele é Deus, ele faz como ele quiser. Então nós vamos ver a revelação por meio da Escritura. Nós vamos ver um pouco também sobre a inspiração, o processo pelo qual os escritores bíblicos foram guiados por Deus. Deus ditou tudo. Ele falou assim: Paulo, senta aí que eu vou ditar o que você vai escrever. Não, ele fez isso? Sim, ele fez, mas nem sempre ele fez isso. O cânon, o que é essa palavra cânon? Que é a definição dos livros que fazem parte da Escritura. Por que hoje nós não temos mais livros? Eventualmente é descoberto um livro antigo, há tempos atrás, chamado o Evangelho de Tomé, blá, 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 né? Falaram, será que deve ser acrescido ou não? E por que não é aceito? Por que vários livros não foram aceitos? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, que na época dos apóstolos não foram aceitos dentro do cânon. Nós vamos ver o que significa essa palavra. Transmissão, como os textos foram copiados e preservados ao longo do tempo. Não estou falando de um texto
que foi encerrada a revelação há 2000 anos. Quem garante que não teve mudança nisso daí? Então nós vamos ver como houve e há irmãos que estudam isso e passam a vida estudando sobre isso e quão importante é para nós. A tradução, né? Hoje nós temos várias versões, várias traduções. Essas traduções, como é que elas foram feitas? Qual a fonte para elas? E a interpretação, e essa é a última aula nossa, nós vamos andar um pouquinho a respeito do que é a interpretação, a hermenêutica, a ciência da interpretação, métodos para entender corretamente a mensagem bíblica. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas isso significa, então, que nós não devemos estudar, que não haja alguns passos práticos para estudar a Bíblia, ou é tudo na base da revelação? Você abre um texto lá e Deus fala com você. Nós vamos ver que não é assim, ainda que alguns queiram defender essa ideia. E nós vamos ver, né, que há aqueles que dizem crer na Bíblia, mas a negam em seus ensinos, em suas doutrinas e, por consequência, em suas práticas. Cada um desses pontos aqui, ele é crucial. Por quê? Porque eles definem o que se crê e definem como nós devemos viver. E nós já vimos que dentro da cristandade, lembra que eu tratei? Cristandade é a realidade que nós vivemos, a influência da fé cristã no mundo ocidental, mas isso não significa cristianismo. Cristianismo são aqueles que realmente creram em Cristo. Nós estamos numa realidade influenciada dentro da cristandade, mas nosso país não é cristão em hipótese alguma. Então, nós precisamos entender esses pontos para poder, então, pela graça de Deus, viver de forma que Deus seja honrado e glorificado. Por que é importante entender a Bíblia? Porque vocês sabem, para alguns a Bíblia contém a palavra de Deus. Para outros a Bíblia se torna a palavra de Deus quando você experimenta. Se você não experimentá-la, existencialmente ela não é a palavra de Deus. Não, isso é falso. A Bíblia é a palavra de Deus, ainda que o mundo inteiro a rejeite. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela não depende se você crê ou não. Ela é a palavra de Deus. E isso é um fundamento que, novamente, se ele não estiver estabelecido, e a história está aí para contar que todos aqueles que negaram esse fundamento acabaram apostatando da fé com muita ousadia, e muitos deles tornaram-se, inclusive, grandes blasfemadores de Deus, mesmo falando de Jesus para cá e para lá. Bom, a revelação. A doutrina da revelação das Escrituras se refere à crença cristã de que Deus se revelou ao ser humano por meio da Bíblia. Deus se revelou por meio da palavra. Bom, quais as implicações? Quais implicações claras que nós temos? Uma delas é qual? É que se Deus se revelou por meio da Bíblia, a Bíblia não tem erros, porque Deus não erra. A Bíblia não falha, porque Deus não falha. Entende? Se eu negar a Bíblia como palavra de Deus, ou querer aceitar alguns e rejeitar a outros, pronto, ela não é mais palavra de Deus, ela não é mais autoridade. Então, ou nós recebemos a Bíblia, ainda nós vamos dizer que nós não entendamos muitas coisas como palavra de Deus, ou então nós estamos em terreno arenoso. A revelação das Escrituras ensina que ao longo da história, Deus comunicou sua vontade, seus propósitos e a história da redenção de maneira especial e direta, utilizando os escritores bíblicos para narrar essa revelação. Mas por que Deus não mandou o livro inteiro de uma vez? Por que Deus já não, que entrou um pecado, Jesus já não veio? Porque Deus quis fazer do jeito que Ele quer. Porque Ele quis trazer isso numa revelação progressiva. Ele quis se revelar de maneira progressiva na Escritura.
Por isso que foram milênios até que Deus tomasse a forma do homem. É claro que há propósitos para Deus em tudo isso. Mas em última instância foi Deus que quis fazer dessa forma. Porque há muitos que questionam, céticos, mas por que Deus não fez isso? Não, porque Deus não quis fazer. Porque Ele, em sua soberania, definiu que fosse assim. Então Deus se revelou na história gradativamente, até que um dia Cristo veio, os apóstolos escreveram o que Cristo veio fazer e se encerrou ali a Escritura. E acabou. Por isso que não tem mais. Por isso que nós não aceitamos revelações. Porque tudo que Deus quis revelar está na Bíblia. Pelo menos deste lado da eternidade. Por ser dada por Deus, o que eu falei há pouco, a Bíblia é divina, infalível, inerrante e autoritária, sendo compreendida como única regra de fé e prática para os verdadeiros cristãos. Por isso que aqueles que professam a Cristo e negam a inerrância da Bíblia não são cristãos. Não são. Porque se eles negam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles têm as suas justificativas e pode ter certeza absoluta o pecado por trás disso. E um dos textos, é 2 Pedro, capítulo 1, os versos 20 a 21, texto que o Danilo tratou recentemente, fala disso. Há vários textos, nós vimos alguns na primeira aula, mas eu queria pincelar esse aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Não foi ideia do homem que escreveu, foi Deus que dirigiu para que ele pudesse escrever. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foi uma decisão humana, não. Paulo não estava fazendo nada, acho que eu vou escrever. João, Isaías, Jeremias, não. Eles foram movidos pelo Espírito para escrever o que o Espírito queria que eles escrevessem. E aí então ele diz: entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Não somente falaram, mas também escreveram. Então nós temos o que eles disseram por meio daquilo que eles escreveram. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. E uma das razões é que ela é a palavra de Deus porque ela afirma ser a palavra de Deus. E aí então aqueles que vão questionar dizendo que isso aí, vocês já ouviram falar, que isso é um argumento circular. Você não tem como provar isso, então você justifica com o texto bíblico. É claro que nós poderíamos passar um bom tempo aqui mostrando fatos concretos de que a Bíblia é um livro que vai além da capacidade humana de produzi-lo. Nós poderíamos ter inúmeros textos que mostram, e a história mostrando a preservação da Escritura, as profecias, como a Escritura em 1500, 1600 anos de intervalo, ela tem uma mensagem só. Tudo isso é sobrenatural. Mas para o cético, nada disso serve como argumento. Ele vai dizer, isso aí é um argumento circular. O que é um argumento circular? Para a gente, às vezes você pode ouvir alguém questionar isso. É o tipo de falácia lógica em que a conclusão de um argumento já está pressuposta em suas premissas. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela diz ser. É claro que há evidências novamente para isso, mas não são as evidências que nós nos baseamos. Nós nos baseamos na Bíblia porque ela diz ser a palavra de Deus. E porque para crer nisso há uma ação sobrenatural do Espírito de Deus que nos leva a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, a justificativa para a conclusão depende da própria conclusão, sem fornecer uma base externa ou independente para sustentá-la. Quando alguém não quer saber da palavra de Deus e ninguém quer, não há argumento que convença quem quer que seja.
Isso aqui é verdade? Não. Nós podemos citar na história, como eu falei, fatos que mostram que esse livro é um livro sobrenatural. Mas isso não convence ninguém. Há argumentos lógicos que você não teria como responder racionalmente como aquilo aconteceu sem crer no sobrenatural. Mas aí entra o sobrenatural, a pessoa rejeita. Uma das coisas que eu vi da história, que eu vi que mais maravilhosa, e eventualmente quando o reverendo Augusto Nicodemos trabalha sobre a escatologia, é que quando Jesus, em Mateus 24, ele anuncia o princípio das dores. E aquilo é fantástico. Por quê? Porque Jesus está falando para 12 homens que não são nada, que o mundo inteiro vai persegui-lo, rejeitá-lo. O evangelho seria pregado em todo o mundo. Haveria vários sinais em toda a história. Bom, Jesus está com 12 homens ali, que não são nada. Como é que ele pode dizer isso? Pois é, ele disse, 2000 anos depois, aí a história está para provar. Mas isso não convence o cético. Por isso, ainda que nós tenhamos que, sim, apresentar eventualmente argumentos, que é apologia, esses argumentos não convencerão ninguém, a não ser que o Espírito Santo de Deus revele que a Bíblia é a palavra de Deus. Para quem não quer acreditar, e ninguém naturalmente quer, absolutamente ninguém quer a Deus. Por isso que nós enfatizamos do início ao fim, não adianta você dar uma chance para alguém que não quer Deus, porque ele nem a chance ele quer, a não ser que Deus dê vida para aquela pessoa, ele vai querê-lo, vai querer buscar a Deus. Então, ninguém naturalmente quer, não há argumentos que convençam. Anos atrás eu dei um livro para um parente que é um cético, e ele questionou, ele fez um monte de perguntas, ele questionou criacionismo, e isso, aquilo, outro. Eu falei assim, ó, tem um livro aqui, ele é um físico, ele tem formação em física. Leia o livro dele, chama-se Como Tudo Começou. E dei o livro para ele. Passado 2 meses, e aí, você leu o livro? Não, devolve o livro lá, você não quer saber de nada. Eu não queria saber de nada. Ele queria se opor à fé. Não há argumento, entende? Você pode mostrar, mas não é isso. E ninguém vai crer, e você pode até convencer com um argumento, mas daqui a pouco vem outro. Por isso que o evangelho é sobrenatural. E por isso que, para crer na Bíblia como palavra de Deus, é necessário nascer de novo. É por isso que quando você ouvir um pastor que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, ele nem crê no evangelho. Ele nem sabe quem é Cristo. Por isso que é sério. Por isso que é um pilar da verdadeira fé. A Bíblia é a palavra de Deus. O pastor Irving Lutzer, um homem de Deus, ele disse uma frase muito interessante. Ele falou assim, quando um homem tem dúvidas honestas, a Bíblia responde. Mas quando ele pergunta, porque ele não está interessado em saber, porque ele só está perguntando para gerar questões, como aquela frase, isso é Calvino, depois eu fui descobrir, né? Aquela frase célebre, quando perguntaram o que Deus estava fazendo antes de criar o universo, e Calvino falou assim, ele estava criando o inferno para pessoas que fazem pergunta como essa. A pessoa não está interessada em saber, entende? Ela não quer saber, ela não está realmente interessada em saber. Ela quer questionar, por causa do pecado dela. Para nós a Bíblia é inerrante e infalível. Afinal, ela foi dada por Deus, que é inerrante e infalível. Se Deus erra, ele não é Deus, e acabou. Se Deus errar, é porque Deus pressupõe perfeição. Se Deus errar, ele não é Deus. E durante a história da igreja, essa foi a compreensão da maioria. Olha o que o irmão R.C. Sproul, no livro, ele diz, durante toda a história da igreja, a opinião tradicional tem sido a de que a Bíblia é infalível e inerrante. Entretanto, com o surgimento da chamada alta crítica, especificamente nos séculos XIX e XX, não somente a inspiração da Escritura sofre ataque amplo, como também os conceitos de infalibilidade e inerrância, em particular, têm sido intensamente criticados. Por isso que você vai ver homens como
Caio Fábio, como Ed René, como Ricardo Gondim, como os teólogos da libertação, missão integral. Eles vão questionar isso. Sua sapiência intelectual. Pois é, negou isso, acabou. Os caminhos que cada um toma variam, mas negou essa base. E existem, e todos esses que eu falei se dizem evangélicos. Mas eles não são os evangélicos da Escritura. Eles não têm essa compreensão tradicional ou ortodoxa da Bíblia. E por isso, então, eles começam com alguns ensinos aqui, desvirtuando até negar totalmente a palavra. Aqueles que se opõem à doutrina da inerrância são chamados de liberais, do liberalismo teológico, e que fazem parte de um movimento. Esse movimento ele não é organizado. Como eu falei, tem uns que vão para um lado, outros vão para outro lado de pecado, estou falando. Não é um movimento estruturado. O que é o liberalismo teológico? Liberalismo teológico, e essa figura aí retrata bem, né, eu acho, pisaram na Bíblia. Eles pisaram na Bíblia. O liberalismo teológico é um movimento acadêmico dentro do cristianismo, olha, é acadêmico. Então começa nas faculdades de teologia, que busca reinterpretar a fé cristã à luz da razão, da ciência e dos valores modernos. É o que a gente vê hoje. A ciência diz, então a Bíblia está errada. Mas a cultura hoje é diferente. Então tem que jogar aquela cultura antiga, retrógrada, patriarcal fora. Porque nós estamos numa outra realidade. Você entende que as ramificações, um é em nome da ciência, o outro é em nome da história, o outro é em nome de usos e costumes. E no final eles estão negando a Bíblia. Surgiu principalmente no século XIX, influenciado pelo iluminismo, e pelo avanço do pensamento crítico sobre a Bíblia e a teologia. Quais são as principais defesas do liberalismo teológico? Irmãos, isso não é coisa lá longe não, tá? Anos atrás, eu estava participando de um evento entre evangélicos, e o líder de uma grande igreja evangélica, que era líder de louvor, ele chegou e falou para mim, a gente sabe que aquela história de Jonas não é verdade, né? Eu falei assim, eu não sei não. Ele aprendeu isso no seminário. Sabe onde era o seminário? Onde é a Van hoje. Antes ali tinha um seminário Godoy e Sobrinho. Ele dizia, não, que lá conversa. Mas não podemos falar para as pessoas. Tipo assim, ele está falando assim, olha como somos inteligentes e intelectuais. Né? Nós não podemos falar para as pessoas que elas são ignorantes. Não, ignorante é você em acreditar numa mentira dessa. Né? Porque a Bíblia, o Novo Testamento, vão atestar que a história de Jonas é real. Jesus, Deus encarnado, vai dizer que a história de Jonas é real. Então quem é você para dizer que não é? Que ela é metafórica. Ponto deles que a razão prevalece. A ideia do liberalismo. Defende que a teologia deve ser baseada na razão humana e na ciência. Ciência, mas com aspas gigantes, assim, ó. Tudo é ciência, em nome da ciência. A ciência, por exemplo, 3 anos atrás, a ciência. Né? E em vez de depender da autoridade da Bíblia. Então, não cabe na minha razão, e a ciência diz que não é verdade, que aquilo lá é uma mitologia, então tá, eu vou acreditar nos cientistas. Outra coisa, está provado que a Bíblia tem erros. Eles vão dizer e enfatizar a interpretação histórica e crítica das Escrituras, tratando a Bíblia como um livro que contém verdades espirituais, mas que também reflete a cultura e as limitações de seus autores e que, por consequência, possui erros. Há vários erros históricos e científicos na Bíblia. Exemplo, Pôncio Pilatos. Décadas atrás negava-se a existência de Pôncio Pilatos, porque não havia relatos históricos do personagem Pôncio Pilatos. Mas estava na Bíblia já há 2000 anos. Até que um tempo, os arqueólogos... tinha um cara que chamava Pôncio Pilatos. Puxa vida! Pois é. Quantas vezes isso não foi feito? A presunção da inocência para a Bíblia ela não existe. Não tem inventaram. Até que a história mostra... Mas eles ficaram, não, eles vão procurar outros argumentos.
Então ela está cheia de erros históricos, científicos. Outro pressuposto deles é a rejeição ao sobrenatural. Muitos teólogos liberais questionam, reinterpretam milagres, por exemplo, a ressurreição de Cristo e outros eventos sobrenaturais da Bíblia, buscando explicações simbólicas ou naturais para esses relatos. Jesus ressuscitou, mas não é literalmente, é um símbolo para uma nova vida, um novo sentido de vida. Aquilo lá não aconteceu, meu, porque os mortos não ressuscitam. Pois é, mas Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15 que quem não crê nisso não é crente. E o outro ponto, né? E por último aqui, a ênfase na ética. Nós precisamos entender os valores, os princípios por trás das coisas. É claro que até nisso eles selecionam. Por exemplo, o princípio de uma ética na sexualidade já não serve. Não é verdade? Uma ética na sexualidade não serve, porque a ética da sexualidade bíblica é retrógrada. Então nem a ética e a moralidade que eles querem argumentar se é possível ver se não for entendida à luz da Escritura. O liberalismo teológico muitas vezes prioriza os ensinamentos éticos de Jesus. Olha só, ensinamentos éticos de Jesus, bem aspas. Eles selecionam o que eles querem ouvir de Jesus, como o amor ao próximo e a justiça social. Em detrimento de doutrinas tradicionais sobre o pecado, o juízo final e expiação. Quer dizer, nada disso faz parte. Deus deles é um Deus de amor. Não é um Deus que é santo. E aqui, onde que a gente vê alguns, eu queria só citar, vários pensadores liberais influenciaram a teologia evangélica, especialmente na Alemanha, que foi é interessante, né, que a Alemanha foi um dos berços da Reforma, mas infelizmente do liberalismo, e os grandes teólogos, grandes pensadores da teologia moderna vieram de lá, e alguns deles eu coloquei aqui. Esse homem, Friedrich Schleiermacher, ele defendia que a religião não é primariamente baseada em doutrinas, mas na experiência subjetiva da dependência de Deus. Olha que coisa bonita, né? Bonito nada. Ele está negando a palavra de Deus como regra, como se você não crê nessa doutrina, você não é cristão. Não, mas isso nós não temos que nos apegar a doutrinas. Muitos desses pastores modernos repetem esse discurso. Albert Rischet defendia que a essência do cristianismo era a mensagem moral de Jesus sobre o reino de Deus. Então não tem nada de pecado, não tem necessidade de salvação, não há condenação. É importante a mensagem que Jesus trouxe, mas não dá para desvencilhar o Jesus da mensagem que você quer, do Jesus que fala que ele lança no inferno. Não tem como separar, é o mesmo. Mas eles querem fazer. David Strauss, no livro A Vida de Jesus, argumentou que muitos relatos sobre Cristo eram mitológicos e não históricos. Ô, irmãos, tudo isso aqui é professor de teologia evangélica, tá bom? Eram, né? Porque agora eles estão vendo o que eles acreditam. Espero que ele tenha se arrependido, né? Quem sabe? Adolf Harnack defendia que o cristianismo deveria focar na paternidade de Deus e na fraternidade humana. Sabe quem fala muito bonito isso? O Papa Francisco. Fala direto disso. Mas é o Papa, o pai bíblico? Não, não é. Os princípios de fraternidade bíblica? Não, não é. Rudolf Bultmann criou o conceito de desmitologização da Bíblia. Que assim, um monte de coisa é mito. Então vamos tirar os mitos, interpretando relatos sobrenaturais como expressões simbólicas de fé. Paul Tillich, esse era um teólogo suíço, ele enfatizou Deus como fundamento do ser, em vez de um ser pessoal no sentido tradicional. Um dos professores da faculdade aqui, nós temos aqui, o maior teólogo para ele era Paul Tillich, um existencialista. Bíblia como palavra de Deus. Eu mesmo conheci pastores, professores de teologia, líderes de igreja que bebiam e bebem de homens como esse aqui.
e eles acham bonito. O que é interessante, grande parte desses caras você vai ler, você não vai entender o que eles escrevem. É que nem ler o Paulo Freire falando sobre educação. Você não entende o que ele escreve. O propósito é não entender mesmo. É uma linguagem rebuscada, filosófica, que quer trazer um ar de intelectualidade e que, desprovida da piedade bíblica, é uma mensagem maligna, mas com uma roupagem de inteligência. Ah, você não tem capacidade, você é um reles mortal, ignorante, você não tem a minha capacidade intelectual de entender isso que eu estou propondo. Infelizmente, isso acontece ainda hoje. E nós não precisamos dizer que tudo isso aí é falso. Esses homens e pastores, que esses já não mais, porque nenhum deles está aqui, negam a Bíblia, não se sustentam em nada. Eles deveriam fazer qualquer outra coisa e deixar de ser pastores ou professores de teologia. É totalmente incoerente.